Olá, amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje nós vamos bordar um modelo bem bonito e diferente, um modelo para você bordar em barrados de toalha. Esse modelo é uma criação da Pepa Magalhães, então se você quiser ver esse e outros modelos utilizando esses pontos, é só você seguir no Facebook e Instagram Ateliê Pepa Magalhães. Você vai encontrar vários modelos lindos para você também utilizar em seus trabalhos. Eu vou disponibilizar também para vocês o gráfico na minha página Inovação Artesanal no Facebook. Então você encontra o gráfico tanto na minha página quanto na página do Ateliê Pepa Magalhães. Então é um trabalho bem bonito, bem gostoso de você bordar, tenho certeza que você vai amar. Para esse modelo, eu utilizei vários tipos de linha com várias tonalidades. Vou mostrar para vocês, lembrando que cada uma escolhe a marca e a cor de linha que mais gostar de bordar e que achar que combina mais com a sua toalha. Aqui eu bordei em uma toalha de lavabo, é uma toalha Deller da coleção Bella, e vou utilizar as primeiras cores que eu vou mostrar aqui, a linha Cleia 1000 e a Cleia 500. Eu utilizei a cor salmão 3301 para fazer esse centro em ponto reto. Eu utilizei o verde 5800 para fazer as folhinhas do ilhós diamante. E a linha 01 para fazer esse ponto reto aqui da lateral. Para fazer o ilhós diamante, quadrilátero e o ponto médici, utilizei o 4473 da marca Rubi. E para fazer a variação da flor Justine e também o falso crivo, eu utilizei as meadas de ponto cruz da cor a branca 01 e a verde 264. Então esses são os pontos utilizados, as cores que eu escolhi. Você faz a montagem com a combinação conforme você mais gostar, combinando com o tom da sua toalha. Essa vai ser nossa aula de hoje, espero que gostem. Lembrando, se você gostar da explicação, gostar da aula, não esqueça de deixar sua curtida para mim, porque com as curtidas eu consigo saber se a explicação que eu estou fazendo, a maneira que eu estou ensinando, está sendo legal, se vocês estão conseguindo acompanhar e conseguindo entender os pontos e fazer os seus trabalhos. Então não esqueça de durante a aula deixar sua curtida. Então essa vai ser nossa aula de hoje, vamos começar. Para iniciar o seu trabalho, você precisa primeiro encontrar o centro da sua toalha. Então tanto na largura quanto na altura, você dobra ou conta os pontos e precisa encontrar o furo do centro. Você faz aqui a marcação, encontra o furo do centro, então eu vou aproximar bem para todo mundo conseguir acompanhar. No furo do centro, nós vamos fazer agora o ponto ilhós diamante. Nós vamos fazer 4 pontos, um a cada lado desse furo que a gente marcou. Você começa saindo de baixo para cima. Então, eu vou ensinar o ilhós diamante de uma maneira bem fácil, para quem está iniciando ainda não conhece o ponto, para não se perder e conseguir fazer também o bordado. Você deixa um pedaço de linha atrás para fazer o arremate. Para iniciar o ponto, você precisa contar 5 furos para cima, contando esse que você está. Esse quinto furo vai ser o centro do nosso ponto ilhós. Nós vamos fazer essa linha dos 4 lados. Então, a partir do centro, agora você conta 5 furos para a sua direita. E volta para o mesmo lugar que é o centro do nosso ponto. Agora você conta 5 para cima. Volta para o centro e agora 5 para a sua esquerda, sempre contando os furos, e volto para o centro. Então, sempre voltando aqui para a marcação do nosso centro. A gente fez os 4 fios principais do ponto ilhós diamante. Agora nós vamos bordar entre um fio e o outro. O ilhós diamante, ele é bordado em diagonal. Então, você vai fazer a contagem a partir desse furo mais alto. Em diagonal, você tem 1, 2, 3 furos. No próximo, você já encontra o próximo fio. Então, a gente vai bordar agora desses furos que ficam em diagonal entre um fio e outro. Então, é só você sair, ó, a diagonal e sempre volta para o centro. Então, volto para o centro, já saio na próxima diagonal.
Então, bem devagar para todo mundo conseguir acompanhar. Sempre voltando para o centro, na próxima diagonal. Então, ó, são sempre três fios entre um fio, aquele principal que a gente bordou, e o outro. Terminamos aqui os 3 fios, agora são 3 fios entre o seu fio da direita e o de baixo. Então, é só continuar na diagonal. Agora, a partir dessa ponta, ó, você tem 1, 2, 3 furos e o quarto já é a ponta de baixo. Então, só você também, ó, fazer aqui esses 3 fios, ó, sempre volta para o centro e já sai na próxima diagonal. E agora os 3 furos que ficam entre o fio de baixo e o seu fio da esquerda. Então, sempre voltando para o centro, ó, já vai saindo nos fios da diagonal. Você vai fazer a volta completa. E agora entre o fio da esquerda e o de cima. Também preenchendo os 3 furos da diagonal. Então, um ponto bem fácil. E essa maneira de você fazer os fios principais primeiro, facilita para quem está iniciando, para você não perder a reta e o seu ponto ficar torto. Quando você fizer o último ponto, você vai sair de novo no centro. Aquele centro que a gente marcou, onde a gente iniciou, você vem para o centro. E agora a gente vai fazer esse mesmo passo a passo para o lado direito. Então, a partir do centro, você conta 5 para a direita, contando com o furo de centro como 1. Esse agora vai ser o centro do nosso próximo ponto. Passo a passo é o mesmo. Você conta 5 furos para cima, contando o furo do centro como 1. Volta para o mesmo lugar. 5 agora para a direita. Sempre contando o furo do centro como 1, contando 5 furos. Vai fazer isso nas 4 direções. Volta para o centro. E agora você vai fazer os pontos em diagonal. Assim que você fizer o último ponto, volta para o centro de novo, aquele centro que você encontrou quando dobrou a sua toalha. E agora nós vamos fazer o mesmo ponto para baixo. Então, primeiro conta 5. Esse agora vai ser o centro do próximo ponto. E vai fazer a mesma coisa, ó, 5 para a direita, volta para o centro. 5 para baixo, volta para o centro. 5 para a sua esquerda, volta para o centro. E agora começa a fazer os pontos na diagonal. Então, terminando aqui o último ponto, de novo, volto para o centro. O centro, quando você dobrou aqui a sua toalha. E agora nós vamos fazer o ponto ilhós da esquerda. Então, é só você contar os 5. Esse vai ser o centro do nosso próximo ponto. Faz as linhas principais nas 4 direções. É só você fazer contando 5 pontos em todas as direções. E agora você volta preenchendo os pontos na diagonal. Então, assim que você terminar ó, o último fio, ó, o seu resultado vai ser esse. Ó. Você vai ter os 4 pontos, ó, todos preenchidos, unidos no centro que você fez a marcação. Para fazer o arremate do ilhós diamante, ele é bem simples. É só você passar essa linha que você estava usando por baixo dos pontos que você bordou. Então, escolhe um dos pontos ilhós, que estiver mais próximo aqui do seu fio. E vai fazer uma volta completa, passando por baixo dos pontos que você bordou, sem passar para o lado direito. Então, vai fazendo aqui uma volta completa até você preencher toda a volta. Faz isso a volta inteira, depois é só você cortar bem próximo. E vai fazer a mesma coisa com a sua linha de início. A quantidade de voltas é você que escolhe. Você pode escolher a quantidade de voltas que você quiser, dependendo da segurança que você sentir no seu ponto. Então, esse é o avesso. Esse é o lado direito. Então, é um ponto ó, que ele fica igual dos dois lados. Ó. Então, fica bem bonito. Você tem um acabamento bem
bem legal no seu trabalho. Agora nós vamos fazer o detalhe das folhinhas. Esse ponto a gente vai repetir ele ainda várias vezes no nosso trabalho, mas a gente fez ele primeiro para centralizar o nosso trabalho e ficar mais fácil, principalmente para quem está iniciando, ficar mais fácil de fazer a continuação dos outros pontos. Então agora eu vou mostrar para vocês como fazer as folhinhas. Para iniciar as folhinhas, você precisa sair no encontro entre um ponto e o outro. Então, as duas pontas, aqueles fios principais que a gente bordou, na lateral você vai sair entre um ponto e o outro. Do mesmo jeito, deixa o pedaço de linha atrás para fazer depois o arremate. Você vai contar em diagonal 3 furos. Então, contando esse como 1, você vai contar 3 furos em diagonal. 1, 2, 3. Vai entrar nesse furo e vai voltar no mesmo lugar. Então, entra no terceiro furo, volta para o mesmo lugar. Agora, você vai contar 3 pontos em linha reta, para baixo, volta para o mesmo lugar. Conta agora 3 na horizontal. Vai fazer 3 em linha reta nas duas direções. Uma vertical, uma horizontal, formando esse desenho. Bom, simples, nós vamos fazer isso aqui nos 4 lados. Então, agora a gente vai fazer a próxima folhinha na união entre o ponto ilhós de cima com o da esquerda. Você vai fazer isso nos 4 lados. Só que se você passar a sua linha agora e já sair no próximo ponto, você vai ficar com uma linha passando aqui pelo avesso, ó, passando por cima do ponto ilhós. Isso vai deixar um acabamento feio no nosso trabalho. Então, primeiro, vou mostrar aqui de perto, ó, a sua folhinha, ela ficou em diagonal, em linha reta, igual ao lado direito. Só que se você passar agora esse fio, ó, você não vai ter a terceira folhinha fechando, ó, fazendo a folhinha parecida com o lado direito. A gente vai passar primeiro por baixo do ponto, aqui em linha reta, aquela linha principal do ilhós. Só passar por baixo dela. Agora sim, você vai passar por baixo do ponto ilhós, indo na direção do ponto que você precisa bordar. Igual você fez no arremate, ó, passando por baixo dos pontos do ilhós, sem passar para o lado direito. Ó, vai passando pelos pontos até você chegar bem próximo à união dos dois ilhós. Até você chegar próximo, ó, na união dos dois pontos. Ó. Assim, quando você puxar, eu vou puxar só para vocês verem aqui como vai ficar aqui o avesso, ó. Então, ele fica um avesso mais organizado. Ele não é um avesso perfeito, mas ele fica mais organizado. Então, voltamos agora para o lado direito. De novo, vai fazer uma linha reta. Não importa a ordem, o importante é você fazer uma linha reta de 3 furos. Uma linha em diagonal, 1, 2, 3 furos. Volta sempre para o mesmo lugar. E agora a segunda linha, também ó, de 3 furos. Você vai fazer isso ó, nos 4 lados, é o mesmo desenho. 2 linhas retas, uma linha em diagonal. Marca onde vai ser a próxima folhinha que você vai bordar. Vai para o lado avesso. E a mesma coisa, eu fiquei com 2 folhinhas só aqui 2 linhas formando a minha folhinha. Então, primeiro, eu vou passar embaixo aqui do fio. Você tem que passar embaixo do fio que fecha aqui essa linha da sua folhinha. Ó, então, passa embaixo desse fio maior, aquele fio principal do ilhós. Só para fechar aqui a folhinha fica parecida com o lado direito. E agora você passa por baixo dos pontos. Vai passando por baixo do ponto ilhós, sem passar para o lado direito. Essa passagem, ela vai parecer mesmo, como eu falei, o nosso avesso, ele não é um avesso perfeito igual do ponto cruz. Só o ponto cruz tem um avesso perfeito. Os outros pontos, eles são avessos organizados. De novo, faz a linha reta de 3 furos, volta para o mesmo lugar,
Então, sempre que você sai, ó, você sai na união entre os dois pontos ilhós. Faz a linha da diagonal. Faz a linha reta. Quando você faz a terceira linha, vai para o avesso. Mesma coisa, estou com uma linha aberta. Primeiro eu fecho essa linha passando por baixo do ponto principal do ilhós. Ó, quando você passa embaixo do ponto, ó, você já fecha a sua folhinha, ela já fica parecida com as outras. E agora você vai passando por baixo do ponto ilhós até chegar próximo da união entre os dois pontos. Ó. Por aqui você já consegue ver onde fica a união dos pontos. Só você ir passando por baixo, para esconder um pouco essa linha. E sai na união, ó, dos dois pontos. Estou fazendo bem devagar, para todo mundo conseguir bordar. É um trabalho bem bonito, sei que muita gente vai querer fazer esse trabalho. Então, fazendo bem devagar para todo mundo conseguir. Sair na união dos pontos, mais uma vez, 3 furos para um lado. 3 furos na diagonal. E os 3 para o outro lado. Mesmo ponto dos 4 lados. Para fazer o arremate, o arremate ele é feito do mesmo jeito do ilhós, passando por baixo do ponto ilhós. Só que antes de você passar, você precisa fechar essa folhinha. Então, primeiro você passa por baixo do ponto, aquele ponto principal, igual você fez nos outros pontos, ó, e fecha essa folhinha. Agora você pode escolher se você pode fazer o arremate em um ilhós ou no outro. Você escolhe qual dos pontos ó, você prefere fazer o seu arremate. Eu vou fazer nesse ponto que eu já passei o meu fio por baixo aqui para fechar a folhinha. Então, é só você fazer a volta completa. Igual você fez no ilhós. E agora, vamos fazer o arremate com a linha de início. O importante é a sua linha não ficar passando por cima uma da outra, ficar um avesso todo bagunçado. Passa também quantas vezes você sentir mais segurança embaixo do ponto. No mínimo, uma volta completa. E aqui está pronto, ó, o avesso do nosso ponto ilhós com as folhinhas. Ó. Então, esse é o avesso, ó, esse é o lado direito. Ó, ele fica bem parecido. Nós vamos fazer o ponto reto. A gente vai iniciar saindo ó, no mesmo furo que a ponta da diagonal ó, da nossa folhinha. Sai do mesmo furo, do mesmo jeito que a gente fez o ponto ilhós, você vai deixar um pedaço de linha atrás, para depois você fazer o arremate. Começa contando 7 furos para baixo, contando esse que você está. Entre aqui no 7º furo. Agora, a partir do furo ao lado, é só fazer uma contagem, ó. A partir do furo ao lado, você conta 1, 2, 3 furos. Vai sair nesse terceiro furo. No ponto reto, o seu ponto, ele vai entrelaçando no tecido. Então, você nunca faz o ponto em uma direção e já sai no furo ao lado. Você sempre vai entrelaçando o seu ponto. Agora, você sai no terceiro furo, ó. 1, 2, 3, ó, um furo ao lado, aquele mesmo que você começou a fazer a contagem. E lá no alto, ó, você sai na mesma reta. Ó, e tem uma linha de 7 furos, uma linha de 3. Agora, eu vou repetir mais 2 vezes esse tamanho. Embaixo na mesma reta, e em cima também na mesma reta. Então, fiz aqui o segundo fio de 3 furos, vou fazer um terceiro. Esse terceiro eu não saio ao lado. Ó, vou ficar apenas com 3 fios do mesmo tamanho. Assim que você fizer esse terceiro fio, a partir desse furo que você acabou de entrar, você vai contar 4 furos para baixo. Então, 1, 2, 3, 4. São 4 furos para baixo. Volta primeiro para o mesmo lugar, no mesmo furo. Agora, na carreira ao lado, ó, fazendo bem devagar, para todo mundo conseguir acompanhar. Naquela onde você contou os 4 furos, na carreira ao lado, você vai fazer ó, um furo a mais.
E na parte de cima, onde você encontrou as duas linhas, na carreira ao lado, você vai fazer um furo a menos, ó. Então, bem devagar, para ninguém se perder, ó. Você vai fazer isso mais 2 vezes. Então, aqui na parte de baixo, ó, você aumenta um furo. E na parte de cima, você diminui um. São 3 vezes, agora a 4ª vez. Aumenta um embaixo. E diminui um em cima. Agora a gente vai mudar de direção. Então, fiz aqui as 4 linhas, agora a gente muda de direção. Embaixo você vai diminuir um, então faz aqui um furo a menos. E faz um furo a mais do outro lado. Todas essas linhas têm 4 furos de comprimento, ó. 1, 2, 3, 4, se você quiser contar. Então, um a menos embaixo, um a mais em cima. Vai fazer isso também 4 vezes, contando com essa aqui da ponta que você fez, ó. Então, já fiz aqui 2 vezes, vou fazer a terceira. Então, você percebe que eu estou sempre, ó, enlaçando o tecido, ó, para o nosso avesso, ele ficar sempre com essas linhas maiores. Você não pode ter uma linha pequenininha, uma ao lado da outra. Sempre linhas maiores, enlaçando o tecido. Então, eu fiz aqui a terceira vez. Quando eu fizer a 4ª, ó, diminui o embaixo, aumenta o em cima. Esse vai ser o primeiro, você conta 1, 2, 3, ó, vai sair no terceiro furo. Então, você faz aqui um a mais e já sai, ó, no terceiro furo. E volta para o mesmo lugar. Igual a gente fez do outro lado. Igual você acabou de fazer aqui do outro lado, vai ficar as linhas unidas. Agora sai um furo ao lado na mesma reta. Você vai fazer mais 2 linhas de 3 furos, igual a gente fez aqui do outro lado. É só fazer mais 2 linhas na mesma direção. Eu vou fechar aqui, ó. Você fecha aqui as 3 linhas, ó. São 3 linhas de 3 furos. E agora a gente vai aumentar para fazer a de 7. Então, você sai lá na mesma ponta da folhinha. Se você preferir contar, ó, a partir da folhinha conta 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ficar na mesma reta dessa linha de 3, ó, igual do outro lado. Só que agora você vai repetir 3 vezes a linha de 7. Então, você vai fazer do mesmo tamanho. Sai lá em cima na mesma reta, aqui embaixo também na mesma reta. Vai fazer 3 fios do mesmo tamanho. Tô fazendo aqui o terceiro fio. Agora, lá em cima, você continua na mesma reta. Agora, a gente vai ter uma reta de 5 furos. Você contar, ó, são 5 furos, ó, são 2 quadradinhos a menos. E você vai fazer também esse tamanho 3 vezes. Agora, lá em cima, ó, você sai na mesma reta, só que agora nós vamos fazer 3 linhas de 3 furos. Então, 1, 2, 3, ó, fica sobrando 2 quadradinhos também, do mesmo jeito. E vai fazer isso também 3 vezes. Ó, bem fácil de você acompanhar. Agora, você vai sair lá em cima, na mesma reta ainda. Só que agora a gente vai inverter o lado. A gente vai fazer a mesma contagem. Ó, deixa eu arrumar aqui a câmera, para a gente continuar fazendo o desenho. Você vai fazer a mesma contagem, só que agora nós vamos fazer para cima. Então, conta 7, a partir desse que você está. E vai fazer 3 linhas do mesmo tamanho de 7. Então, você percebe que quando eu passei de um lado para o outro, ó, eu não saí no fio ao lado. Ó, o meu avesso, ó, ele continua com as linhas maiores, ó, não tem aquela linha pequenininha passando de um lado para o outro. Para ele ficar todo igual. Então, eu fiz aqui o terceiro fio de 7. Agora, eu vou diminuir para 5. Então, você contando na carreira ao lado, você conta 1, 2, 3, 4, 5. Ó, você vai sair no quinto furo. Ou, se preferir, 2 quadradinhos a menos aqui na parte de baixo. Então, agora você vai fazer 3 carreiras de 5.
Agora diminui para 3, ó. É só você contar a partir da reta aqui de cima, 3 furos. Vai fazer aqui a carreira de 3. Então, ó, continuo aqui, mudando aqui a câmera para a gente continuar fazendo aqui o desenho. Terminou a terceira linha de 3, você vai aumentar para 5. Então, do mesmo jeito, ó, se você quiser contar a partir desse ponto ao lado, você conta 5 furos, volta para o mesmo lugar, a mesma repetição, e agora aumenta para 7. Então, agora você aumenta aqui para 7, vai fazer também 3 vezes. Agora, quando você terminar essa sétima, você vai sair um furo ao lado. Só que agora a gente vai mudar de direção. Você vai fazer uma linha de 3, então contando esse que você saiu, ó, 1, 2, 3, saiu o furo ao lado. A contagem ainda é a mesma, vão ser 3 linhas de 3, 3 de 5 e 3 de 7, só que agora nessa direção. Quando você fizer aqui a terceira linha de 7, você vai fazer agora uma linha de 3, só que agora a reta vai ser aqui embaixo, ó. Eu vou fechar aqui esse ponto, ao lado, você sair no terceiro furo, ó. Eu fechando aqui vai ficar mais fácil, ó. Fecha a terceira linha de 7, agora você conta a partir, esse lado vai ser o reto agora. Então, você conta 1, 2, 3 e volta aqui na reta. E agora vai fazer os 3 fios do mesmo tamanho, ó. 1, 2, 3. E agora a gente voltou naquele mesmo início. A gente acabou de chegar naquele mesmo passo a passo que a gente iniciou. Esse fio de 7 que eu acabei de fazer é o mesmo que a gente iniciou. Eu fiz o fio de 7, fiz os 3 fios de 3, ó. Estou fechando agora aqui. E agora eu vou fazer de novo, essa ponta, ó. Então, assim que eu terminar de fechar aqui o terceiro fio, eu vou contar os 4 furos, ó. Então, 1, 2, 3, 4. O primeiro volto no mesmo lugar. E agora eu aumento um embaixo, diminuo um em cima. E agora você vai seguir o mesmo passo a passo. Agora aqui a gente está fazendo, ó, a ponta. É só você descer aqui as 4 vezes que a gente desceu. Agora você sobe as 4 e repete, ó, todo esse desenho. Vai repetindo esse desenho até você chegar ao final do seu barrado. Eu vou fazer mais um pouco aqui com vocês, que como a minha linha está acabando, eu já aproveito e já mostro o arremate. Eu utilizo aquele mesmo arremate que a gente usa aqui nas aulas, pegando aquelas 4 temas, passando por baixo dos fios bordados. Então, quem acompanha as minhas aulas já conhece o arremate que eu faço. Se você já estiver acostumado a fazer outro arremate, você pode utilizar o arremate que você já está acostumado. E eu não gosto de fazer aquele arremate de nozinho, que eu não sinto muita segurança nele, mas se você já está acostumada, faz e não tem problema, você sente segurança, pode fazer. Se você utiliza linhas bem grossas, está acostumada a passar a linha por baixo dos fios bordados, por um espaço maior, apenas passando por baixo dos fios, também você pode. Então, você vai fazendo conforme o trabalho que você já está acostumada. O arremate, você vai passar, se for fazer como eu, pegando as 4 tramas, é só você pegar a trama mais próxima de onde você está com a sua linha. Ó, pegando a trama mais próxima. Eu vou seguir a direção de onde eu tenho bordado, indo sempre na direção para esconder embaixo das linhas do bordado. Então, nessa mesma carreira, eu vou pegar mais uma trama, pegando só as tramas, sem passar para o lado direito. Passa por baixo das tramas. Na carreira ao lado, vou pegar mais uma trama. Então, peguei, ó, 2 tramas nessa carreira, 1, 2,
na carreira ao lado, na direção do bordado, eu já peguei uma. Nessa mesma carreira eu vou pegar mais uma. Esse é um arremate forte, eu utilizo bastante nos trabalhos. Tenho vários trabalhos que eu já lavei várias vezes e não desmancharam. Então é um arremate que eu tenho bastante segurança nele. Passou, ó, pelas 4 tramas, ó, 2 em uma carreira, 2 em outra. Ele só é um arremate forte se você passar 2 pontos numa carreira e 2 pontos na outra. Se você passar 4 tramas numa mesma carreira, daí ele fica um arremate mais fraco. Ele não vai soltar fácil, mas ele não é tão seguro quanto esse que a gente acabou de fazer. Então é só você passar por baixo aqui dos pontos bordados. Então eu só vou completar aqui o desenho até o final e volto com vocês para a gente começar a fazer o outro lado. E assim você vai fazer, ó, toda a repetição do desenho até o final do seu barrado. Então, quantos desenhos couberem até o final do seu barrado. Eu fiz essa contagem sem desenhar, mas como tem muitas amigas que já estão utilizando a caneta fantasma, aquela que apaga com o calor do ferro, o outro lado eu vou fazer desenhando com a caneta. O passo a passo é o mesmo, a contagem também é a mesma. Então, só para quem está acostumada a fazer do desenho, então agora eu vou fazer esse outro lado desenhando com a caneta e depois vocês bordam, porque o passo a passo vai ser o mesmo. Então agora eu vou fazer o desenho, mas se você quiser já ir bordando também pode bordar. A gente já tem aqui a primeira linha de 7, você vai fazer mais 2 linhas de 7 ao lado dela. Então é só você começar uma nova linha e continuar fazendo a laçada em volta do tecido, seguindo aqui a mesma contagem que você já seguiu aqui do outro lado. Então depois que você desenha as 3 linhas de 7, agora você vai fazer a de 5, também são 3 linhas, depois as de 3. Depois que você faz a linha de 3, a gente tem aquela de 7, que começa na mesma reta aqui, ó, do lado. Vou mostrar aqui, ó, do mesmo jeito que a gente fez, ó, as 3, depois a gente já contou o 7, continuou circulando, você também vai fazer a linha de 7. E a mesma repetição, vai fazer 3 vezes a de 7, depois a de 5, 3 vezes também, agora a pequenininha de 3, e a gente vai seguindo a contagem. Agora, você vai fazer essa mesma contagem do outro lado. Fez essa parte que você tem mais alta, ó, de novo, vou puxar aqui, ó. Essa parte mais alta que a gente fez, a gente vai descer e de novo vai fazer aquela ponta. A mesma ponta que a gente fez aqui, ó. Então, de novo, ó, tem a linha pequenininha de 3, na mesma reta aqui embaixo, ó. O primeiro furo, ó, 1, 2, 3 furos. É só você seguir agora da direita para a esquerda. Esse desenho que eu fiz aqui, ó, de 3 furos, é o mesmo desse, ó. Então, agora você vai copiar aqui da direita para a esquerda, ó, fazendo esse mesmo passo a passo. Você vai fazer isso até o final. Então, aqui você escolhe, você pode desenhar com a caneta fantasma para depois você apagar com o ferro, ou é só você seguir o mesmo passo a passo, fazendo o bordado, seguindo o desenho aqui que eu já mostrei para vocês como bordar. E assim que você terminar de fazer o bordado, você vai ter esse resultado. Então, a gente tem essas pontas, onde a gente vai fazer depois o ponto ilhós, e essa parte mais alta, onde a gente vai unir com a parte de cima do desenho. Ó, os dois lados terminando da mesma maneira. Isso aqui é importante, ó, esse é um detalhe importante quando você for bordar seus trabalhos. Os dois lados têm que terminar iguais. E agora, como o ponto ilhós a gente já fez o passo a passo e a gente vai repetir esse desenho no centro, ó, de cada parte onde a gente fez essa ponta mais baixa, eu vou mostrar para vocês como fazer a marcação aqui do ponto ilhós. Então, a gente tem aqui o ponto ilhós no centro, ó, ele fica na reta aqui dessa ponta. Agora, a gente vai fazer o ponto ilhós na próxima ponta. É só você seguir esse furo da parte mais alta, daquele desenho mais alto que a gente fez. Pega a ponta, você vem em linha reta, e você tem que fazer reta com a ponta mais baixa aqui.
Então, ó, você faz essa reta com essa mais alta. Esse furo que você encontra, ele vai ser o furo do centro. É aquele mesmo furo que a gente encontrou quando a gente dobrou a nossa toalha ao meio, na altura e na largura. É o mesmo passo a passo. Agora você vai fazer os 4 pontos. Então, encontramos, ó, esse furo. É só você fazer o ponto de ouro diamante em cima, direita, embaixo da esquerda e depois fazer as folhinhas. E eu vou fazer o desenho agora da parte de cima, que é apenas uma repetição que a gente fez, ó. Então essa parte aqui de baixo a gente vai fazer uma repetição do mesmo desenho na parte de cima. Fica mais fácil você desenhar a partir dessa ponta mais alta. Primeiro você vai copiar esse mesmo desenho agora para cima. Então onde você tem a linha de 7, agora você faz 7 para cima, contando esse mesmo furo como 1. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai ficar, a linha de cima vai ficar unida com essa de baixo. E na hora de bordar, você borda circulando, do mesmo jeito que você fez a carreira de baixo. Então agora eu não vou fazer esse passo a passo, porque é o mesmo jeito. Arremate pegando as 4 tramas. Se você fez o arremate de outra maneira, só repetir. É só você sair numa ponta, bordando, ó, circulando. Terminou de repetir esse desenho? Agora a gente vai fazer esse mesmo passo a passo agora do lado de cima. Então agora são aqueles 3 fiozinhos que você só faz, ó, do lado, um furo ao lado. Então um furo ao lado aqui do 7, ó, é só você fazer a linha de 3 vezes, depois a de 5, 3 vezes também. Agora a de 7, também 3 vezes. E você percebe que quando você faz o terceiro fio, ele fica unido com a folhinha. Então aqui você já sabe se você fez certo. Se você não gosta de desenhar, é só seguir essa mesma contagem que eu estou fazendo. Enquanto eu desenho, você vai bordando. Ó, você está vendo exatamente aqui o passo a passo, a quantidade de furos que você vai bordar. Lembrando que esse gráfico você encontra lá na página do Ateliê Pepa Magalhães. Tem lá também o desenho do gráfico, se vocês quiserem seguir. Cheguei aqui no 7, unido aqui com a folhinha, nós vamos fazer agora aquela ponta. Aquela que faz a ponta mais baixa. Então, agora a gente vai começar a subir para fazer essa ponta. Então, voltando na reta aqui do furo mais alto aqui da linha 7, um furo ao lado você vai fazer a carreira de 3 furos, 3 vezes também. Unido aqui a esse ponto, vou fazer de outra cor para facilitar a visualização. A partir desse mesmo furo, você faz 1, 2, 3, 4, uma linha de 4 furos. Agora você faz um furo a mais em cima e um a menos embaixo, lembrando, ó, uma linha de 4. Faz a terceira vez, a quarta vez e agora começa a descer. Então, um a menos em cima, um a mais aqui embaixo, ó. Um a menos em cima, um a mais embaixo, todos com 4 furos de comprimento. Fez a ponta, essa ponta mais alta, só para você saber se está certo. A ponta mais alta tem que fazer reta com a ponta mais alta aqui do ilhosa. Então, assim você sabe se você está bordando ou desenhando certo. Na mesma reta desse quarto furo, faz uma linha de 3 furos, que são 3 vezes. Na mesma reta, faz a linha de 7, que faz, ó, ela fica unida com a outra folhinha. Então, são 3 vezes. Agora, na mesma reta, um furo ao lado na reta aqui de baixo, você vai fazer a linha de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vai unir com a outra ponta. Então, a gente, de novo, vai fazer aquela reta onde você faz a cópia do desenho de baixo. E agora, você vai fazer o mesmo passo a passo em todo o comprimento. Então, esse mesmo passo a passo, você pode desenhar ou pode já ir bordando. Esse mesmo passo a passo, igual o passo a passo de baixo, você faz em todo o comprimento do lado direito e faz a mesma coisa também do lado esquerdo. Vou desenhar aqui o lado esquerdo, só para quem também é iniciante, tem um pouco de dificuldade, então vamos fazer juntas também da direita para a esquerda. Na mesma reta desse sétimo, um furo ao lado faz uma linha de 3 furos.
Agora, você faz a de 5, sempre 3 vezes. Agora, faz a de 7, também, ó, 3 vezes. Olha, lá no alto, na mesma reta aqui em cima, faz a linha de 3, ó, 3 vezes. Agora, nós vamos começar a subir. Então, vou mudar de cor, também ajustando aqui, ó. No mesmo furo, ele é o primeiro, conta 4. Um a mais em cima, um a menos embaixo, ó, se você contar também 4 furos. Faz mais uma vez, a terceira vez, ó, a quarta vez. Essa quarta vez, quando você bordar o ponto ilhoso, vai fazer reta com a ponta mais alta do ilhoso. E agora começa a descer. Um a menos em cima, um a mais embaixo, ó. Também 4 linhas. Agora vai unir, vai fazer a linha de 3, ó, na mesma reta. São 3 vezes. Agora, na mesma reta, você faz agora de 7. Também 3 vezes. Agora, na mesma reta embaixo, ó, um furo ao lado, você conta 7. E faz reta com aquela ponta mais alta, que você só você copiar o desenho de baixo, fazendo o mesmo desenho na parte de cima. Então, você vai ter esse resultado. Então, agora eu vou bordar a carreira de cima, vou completar o ponto ilhós e já volto para a gente continuar nosso desenho fazendo aqui os próximos pontos. E agora nós vamos para a segunda parte, onde nós vamos bordar o ponto quadrilátero e o ponto médice. Para ficar mais fácil, eu vou fazer também o desenho desses pontos, porque mesmo se você não estiver desenhando no seu trabalho, vai ficar mais fácil a visualização dos lugares dos pontos. Então, fica mais fácil para explicação e também para vocês conseguirem acompanhar, vocês olhando onde vai ficar a posição de cada ponto, para você conseguir bordar. Então, também, ó, utilizando a caneta fantasma, eu vou começar fazendo o desenho a partir daquela ponta que a gente fez o encontro aqui das duas carreiras, a de cima e a de baixo. A gente tem a carreira de 7, a de 5 e a de 3. O nosso desenho começa nessa carreira de 5, nessa primeira ponta, ó. Você vai unir uma ponta de 5, ó, com a outra. Então, esse vai ser o primeiro ponto. Então, agora eu vou aproximar para a gente continuar desenhando aqui os nossos pontos. Então, aproximando bem, ó, você já fez aqui a união dos pontos. Agora, você vai fazer 3 furos para baixo, ó, dos dois lados. E agora, vai unir também. Então, aqui, ó, tem 5 furos de comprimento. Vai fazer esse quadradinho. Agora, nós vamos fazer quadradinhos que tem 3 furos de cada lado. Unindo aqui, ó, são 3 furos de cada lado. Você vai repetir esse quadradinho unindo sempre as pontas, ó. Então, esse vai ser o ponto quadrilátero. Você vai só descendo, ó, de 3 em 3, ó, formando aqui os quadradinhos, até você formar 9 quadradinhos. E assim que você desenhar os 9, você vai de novo desenhar aquele quadradinho maior. Então, ele tem 3 de altura por 5 de largura. Então, faz, ó, 3 furos de altura, 5 de largura. E de novo você começa a subir. Agora os quadradinhos menores de novo de 3 por 3. Só fazendo os quadradinhos, vai fazer também 9 vezes. E depois você faz aquele quadrado maior no alto. E você vai fazer esse zigue-zague. Um quadrado grande, 9 pequenininhos, um quadrado grande, sobe 9, faz um grande. E vai fazer isso em todo o comprimento. Depois que você fizer todo o zigue-zague, ó, você vai ter esse resultado. Então, faz quantos pontos quadriláteros, ó, couber no seu barrado. E agora você vai fazer a mesma coisa do lado de cima. Então, agora do mesmo jeito, ó, você começa em uma dessas pontas maiores, une um fio de 5 com o outro, faz depois 3 furos de altura, une aqui com 5 para fazer aquele quadradinho maior. E agora, os quadradinhos menores, 3 furos de cada lado, de novo você vai fazer 9 quadradinhos, do mesmo jeito, né? Faz 9, depois faz um grande, ó, de 3 de altura por 5 de largura,
sobe os 9 pequenininho de novo. Quando você encontrar aqui, ó, depois do 9, faz de novo aquele grande. Vai fazer a mesma coisa agora do lado de cima. Depois que você fizer o ponto quadrilátero, agora a gente vai desenhar também o ponto médice. Daí quando a gente começar a bordar, a gente já tem a marcação dos dois. Então, aproveitando que a gente está fazendo as marcações, vou fazer agora também a marcação do médice. Então, vou aproximar bem com uma outra cor de caneta. Ó, eu vou contar, sem contar esse ponto mais alto, vamos contar somente os quadradinhos menores. Você conta 5 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse quadradinho 5, você vai sair na parte de baixo dele, vai fazer uma linha com 3 furos de comprimento na parte de baixo. Então, de novo, a conta 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. No quadradinho 5, na parte de baixo dele, você faz uma linha de 3 furos. E agora nós vamos fazer como se fosse uma escadinha. Essa é a primeira, você desce, ó, sempre 3 furos. Faz 1, 2, agora 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você faz 8 linhas, todas com 3 furos. Então, é só você contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A próxima linha, você vai fazer de 5 furos. Então, essa linha, você faz de 5 furos. Ela vai fazer reta com aquela linha de 5 do quadrilátero. E agora, você começa a subir. Também, de 3 em 3 furos, vai subir 8 vezes. Então, ó, sobe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o oitavo termina unindo com o quinto furo, com o quinto quadradinho do quadrilátero. Então, esse é o passo a passo que você vai fazer em todos os espaços. Vai fazer a mesma coisa do lado de cima. Então, aqui você também tem, ó, aquele maior, vai contar os 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dessa vez você começa a fazer o risco na parte mais alta. Então, ele é o primeiro, de novo, faz 8. Agora, você faz a linha de 5 furos. E agora começa a descer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que fica unido com a outra ponta. Então, você vai fazer esse desenho em todos os espaços, na parte de cima, na parte de baixo. E assim que você terminar de desenhar, você vai ter esse resultado. Então, agora a gente vai começar a fazer o bordado do ponto quadrilátero. Vou começar da lateral, do meu lado esquerdo, da parte mais baixa aqui do quadradinho. Vou aproximando, vou aproximar bem aqui a imagem. Fica bem fácil para vocês acompanharem. Da parte esquerda mais baixa, da ponta aqui do seu quadradinho. Se você sai, deixa um pedaço de linha atrás para fazer o arremate depois. O quadrilátero, você vai fazer do lado direito, a sua linha fica sempre em linha reta. E do lado avesso, sempre em diagonal. Então, você começa, ó, em linha reta, saindo na outra ponta aqui do quadradinho. E com a sua agulha em diagonal, você sai no outro lado do quadradinho. Então, a sua agulha sempre tem que estar em diagonal. Fez uma linha reta? Vai fazer agora a outra linha reta. Você fez a linha reta, sua agulha tem que sair sempre, ó, em diagonal no quadradinho. Então, fiz aqui 2 linhas retas, agora vamos fechar o quadradinho. Então, agora a gente vai fazer a linha reta na horizontal. Então, faz a linha reta, agulha, diagonal. Então, esse é o importante do ponto quadrilátero. Sua agulha sempre em diagonal. Vou fechar agora o último lado do quadradinho. Como minha agulha tem que sair em diagonal, eu já vou sair na diagonal, ó, no outro quadradinho. Ó. Então, é só você ir fechando dessa maneira. Porque o seu avesso, ó, ele precisa formar um xizinho. Então, o quadrilátero, à frente, ele é quadrado. E o atrás, ele é X. Então, quando você estiver bordando, você tem que olhar se você está fazendo os xizinhos. Então, de novo, ó, linha reta na frente, agulha em diagonal para trás você fazer o X. Faz um lado,
faz o outro, não importa qual lado você faça primeiro. Pode fazer intercalando horizontal e vertical. O importante é que quando você faça uma linha, você sempre saia na ponta, na outra ponta com a agulha na diagonal. Então, ó, vou fazer aqui mais um, ó. Vou fechar aqui, ó, e já saio em diagonal, onde eu vou começar aqui o outro quadradinho. Ó, e meu avesso vai formando os xizinhos. Então, você vai fazer dessa maneira. Linha reta do lado direito, agulha sempre na diagonal. Então, aqui, já cheguei mais no alto. Ó, todos os pontos, ó, do avesso em X. Agora, eu vou fechar o último quadradinho, vou sair em diagonal nesse ponto maior. Então, já saio aqui na diagonal. E vou fazer o mesmo passo a passo, ó. Uma linha reta, em diagonal sai lá na outra ponta. Linha reta, na diagonal sai na outra ponta. Linha reta, ó, sai lá na diagonal. Só que quando você chegar nessa parte de cima ou de baixo, quando você fechar o último lado, você não consegue sair na diagonal e começar no outro quadradinho. Então, você vai fechar. Agora, você sai na ponta do outro quadradinho. Ó, seu avesso, ele vai ficar, ó, com uma linha reta, ó. Vai ter o X, mas também vai ter uma linha reta. E agora, você começa a descer de novo. Agora, de novo, linha reta, diagonal. Linha reta, diagonal. Linha reta, diagonal, ó. É um ponto gostoso de você bordar, não é difícil, ó. Terminei o último lado, já saio em diagonal para o outro quadradinho, ó. E a minha agulha sempre continuar na diagonal. Então, aqui, ó, estou fechando um quadradinho, daí minha linha está curta, eu já vou fazer o arremate. Então, ó, do mesmo jeito, os quadradinhos prontos. Aqui tem, ó, o avesso, ó. Então, esse, para quem não conhece, é o avesso do quadrilátero. O arremate já tem várias maneiras de fazer. Eu já vi gente fazendo apenas o nozinho, já vi passando por baixo de vários pontos. Então, quando tem a linha mais grossa que você tem os quadradinhos bem apertadinhos, bem fechados, tem gente que passa por baixo dos pontos, ó, somente passando assim por baixo, ó. Só que você passa daí por vários pontos, para sua linha ficar uma linha comprida e não soltar com facilidade. Como eu sempre utilizo aquele ponto pegando as 4 tramas, igual lá do ponto reto, então eu tenho uma segurança maior com esse ponto, então eu vou utilizar também no quadrilátero. Por baixo do quadradinho, eu vou pegar uma trama, por baixo aqui do quadradinho. Nessa mesma carreira, vou pegar mais um quadradinho embaixo aqui na mesma reta, sempre ó, por baixo do xizinho aqui. Então, peguei, ó, 2 tramas nessa mesma reta, 1 e 2. Na carreira ao lado, eu vou pegar mais uma ao lado, e vou pegar mais uma nessa segunda carreira. Então, esse é o arremate que eu vou ter. Eu peguei 2 quadradinhos em uma carreira, na carreira ao lado peguei mais 2. O arremate de início você vai fazer da mesma maneira. Como a minha linha está próxima aqui à bainha, eu vou aproveitar a bainha e esconder essa linha dentro dela. Então, eu vou entrar, a minha linha, ela tem que ficar em linha reta com o bordado, ó. Vou fazer essa linha reta. Então, a minha agulha, ela entra na mesma direção aqui do furinho, ó, na reta do furinho, entra dentro da bainha, ó, vou sair com a ponta só para vocês verem aqui a reta. Sai na mesma reta. Então, sem mudar aqui essa parte, você vai virar a ponta da sua agulha lá dentro da bainha. E vai sair um espaço à frente, ó. Então, eu mudei só a ponta da agulha. Aqui onde eu entrei, eu segurei no mesmo lugar, só virei a ponta da agulha. E quando eu sair e puxar aqui a minha agulha, o meu ponto, ó, ele vai ficar retinho. Então, aqui já fica um detalhe na lateral,
que além de você esconder o seu ponto, você esconder aqui a sua linha, o seu ponto, ó, ele fica organizado também. Então, você fica com o avesso também mais limpo, mais bonito. Depois corta a próxima, ó, depois é só você mexer na bainha, ó, só mexer com o tecido, que a linha ela se esconde, ó, dentro da bainha, mesmo com a toalhinha branca e aqui um tom de laranja um pouco mais escuro, ó, você não tem aqui a linha aparecendo, ó, então o lado direito, o lado avesso, então não aparece a sua linha. Assim que você terminar de bordar o ponto quadrilátero, você vai ter esse resultado. Então aqui um resultado bem bonito, já adiantei o ponto médice, para vocês já conseguirem visualizar qual vai ser o resultado, e deixei aqui um espaço para a gente fazer juntos o ponto. O ponto médice é um ponto bem fácil, rápido de fazer, ele é muito parecido com o ponto alinhavado, que a gente já usou em outros trabalhos, então é um ponto bem parecido, só que a maneira de você bordar muda um pouco, mas o resultado do lado direito, ele fica o mesmo. Você vai sair, deixa eu aproximar bem, você vai sair no mesmo furo do ponto quadrilátero, daquele quinto quadradinho, quando a gente fez o desenho do ponto médice. Deixa um pedaço de linha atrás para fazer o arremate. No ponto médice, você vai sair, ó, entra numa ponta, sai na de baixo, como se estivesse alinhavando o tecido. Quando a gente faz o alinhavado, a gente faz um ponto sim ou não, a volta inteira e depois volta fechando. No médice, a gente já vai fechar esse ponto. Então, a gente entra no ponto, sai no outro, volta no mesmo e depois, ó, sai no mesmo de novo. Você já vai fechar o seu ponto. Então, você entra no furo, sai no próximo. Então, aqui, ó, já fecho esse desenho, só que agora eu vou fechar já esse espaço. Então, volto no mesmo lugar e também já saio no mesmo lugar. O importante do médice é que você vai fazer o passo a passo, tem que ser igual em todos os espaços. Então, se você saiu no ponto aqui do quadrilátero, você vai sair no mesmo ponto em todos os desenhos que você fizer. Vai sair, ó, sempre no mesmo ponto. Por que que a gente faz sempre a partir do mesmo ponto? Porque o avesso do médice, ele fica esses pontinhos, ó. Fica um pontinho sim ou não. Só que você tem que manter esses pontos todos na mesma direção, senão você vai ficar com o avesso todo bagunçado. Então, para a gente ter aquele avesso organizado, aquele avesso mais bonito, ó, se eu fiz aqui meus pontos na vertical, todos os meus desenhos do médice, ó, eles ficam na mesma direção. Então, esse que eu estou fazendo agora, todos no mesmo sentido. Se o seu ponto ficou na horizontal, todos os outros têm que ficar na horizontal. Que assim o seu avesso, ele fica um avesso mais bonito, organizado. E a gente sempre tenta fazer o trabalho com o lado direito, bonito, mas também com o nosso avesso, também com um resultado bem bonito, bem organizado. Então, continuando, ó, fecho o próximo ponto. Então, como o meu ponto é vertical, minha agulha sempre vai ficar na vertical. Então, ó, entra no furo, sai no outro, agulha na vertical. Vou fechar, ó, então agulha vertical de novo, ó. Então, é isso que vai deixar o seu ponto todo igual. Então, sempre você vai fechar, fazendo todos os pontos, ó, sua agulha sempre na vertical. Fecha esse ponto na horizontal, ó, depois a agulha vertical de novo, ó, e fecha esse ponto. Agora aqui, ó, você já vai fechar. Então, a sua agulha agora vai de baixo para cima, ó, continua na vertical. Então, agora vai fechar o ponto aqui na horizontal, ó, e de novo, no mesmo lugar. É só você repetir a sua agulha 2 vezes no mesmo lugar. Ó, somente as linhas da vertical, passo, ó, sempre 2 vezes no mesmo lugar. Então, ponto bem fácil, também é um ponto gostoso. Esse trabalho, os pontos são bem gostosos de bordar. E todos eles unidos, a gente vai ter um trabalho com resultado
maravilhoso, muito delicado. Então, você vai conseguir fazer trabalhos lindos. Então, aqui já fiz todo o contorno, agora eu vou fechar, encontrando o ponto quadrilátero. E com o meu avesso, ó, todo também feito com o ponto na vertical, ó, igual aos outros. O arremate, ele vai ser o mesmo arremate do ponto quadrilátero. Nós vamos passar por baixo das 4 tramas. Eu vou passar pelas tramas, eu vou passar por 4 tramas embaixo do ponto quadrilátero. Eu vou pegar aqui uma trama, nessa mesma carreira eu vou pegar a trama à frente. Então, é só pegar, ó, somente as tramas, igual no vagonete. Pega 2 tramas. Agora, na carreira de baixo, vou pegar mais uma trama. Então, eu peguei 2 na carreira de cima. Eu vou voltar e vou pegar 2 na carreira de baixo. Então, eu peguei 2 tramas nessa carreira de cima. Vim na carreira, essa carreira aqui, ó. Na carreira de baixo, ó, peguei uma, vou pegar mais uma. Se você tem dificuldade em fazer esse ponto, você pode também fazer o arremate, ó, pegando 4 tramas aqui, ó, próximo ao ponto do médice. O importante é você sempre fazer esse ponto o mais próximo possível de onde tem as suas linhas de bordado. E sempre, ó, por baixo do fio. Então, eu passo por baixo do fio, ó, que eu já consigo enxergar aqui o meu ponto, para fazer aqui o 4º ponto, ó. Então, ele fica bem escondido embaixo do ponto quadrilátero. O importante é você tentar deixar bem próximo. Quanto mais próximo as linhas bordadas, menos vai aparecer o seu arremate. Então, agora, ó, mais uma vez, com a linha agora de início, do mesmo jeito, você pode pegar, fazendo o arremate, ó, tanto para o lado do médice, quanto para o lado do quadrilátero. Se você quiser fazer para o lado do médice, ó, é só você pegar uma trama, essa aqui no horizontal, depois você pega a segunda, na mesma carreira, depois na carreira de cima, você pega na mesma direção, só que na carreira de cima, uma, e depois passando por baixo do fio, você pega a segunda trama. Então, é só pegar 2 tramas em uma carreira, 2 tramas na outra. Então, agora eu vou diminuir um pouco, que eu vou mostrar como ficou o avesso e o lado direito já com o ponto médice pronto. Então, esse é o avesso, ó, do nosso trabalho. Então, o ponto reto, o ilhós que a gente já fez, o quadrilátero, ó, fica só os xizinhos, e o médice, ó, todos na mesma direção, fazendo aqueles fios, fazendo um sim ou não, mas todos os pontos na mesma direção. E aqui eu tenho o meu lado direito. Deixa eu arrumar aqui a toalha para ficar a visão bem certinha aqui para vocês, ó. Então, aqui, esse é o resultado do nosso trabalho até agora. Então, a gente já tem o quadrilátero, já tem o médice, o ilhós diamante, ponto reto. Assim que você terminar de bordar o ponto quadrilátero e o ponto médice, agora nós vamos fazer o falso crivo. Então, para quem não conhece, eu já deixei adiantado aqui, esse ponto aqui é o falso crivo. Então, você vai formar esses furinhos aqui no seu tecido. Para fazer o falso crivo, você sempre utiliza a cor mais próxima à cor do seu tecido. Porque o ponto, o importante é aparecer os furinhos, não aparecer a sua linha. Então, quanto menos aparecer a sua linha, mais bonito vai ficar o seu ponto. Então, agora eu deixei aqui um balãozinho com esse espaço aqui pra gente bordar juntas. Para facilitar a visualização de vocês, eu vou utilizar uma linha bem escura. Mas na hora de você bordar aqui junto comigo, você vai bordando com a mesma cor do tecido. Então, aqui usando um fio dobrado ao meio, então você vai formar na ponta essa argolinha. Você vai entrar no mesmo furo desse terceiro fio. Então, aqui no mesmo furo, você vai pular um furo, sair no próximo. E vai prender a sua linha, passando a agulha no meio da argolinha. Então, aqui está pronta a primeira parte, já é o nosso arremate de início. Você entra no mesmo lugar, e agora você vai pular um furo na carreira de cima, fazendo reta com aquele ponto lá do alto. Porque a nossa agulha, ela vai ficar em diagonal.
É um ponto bem parecido com o que a gente fez no quadrilátero. O lado direito em linha reta, o lado avesso sempre em diagonal. Então, você sai, ó, pulando um furo na carreira de cima, ó, saindo no próximo. Da esquerda para a direita, a sua agulha sempre é de baixo para cima. Ó, faz o primeiro. Nós vamos fazer 4 linhas dessa. Então, ó, você sai embaixo, você entra embaixo e sai em cima pulando um furo. Sempre a agulha, ó, de baixo para cima, ó, você pula um furo tanto em cima quanto embaixo. Estou fazendo aqui o terceiro fio. E agora eu vou fazer o quarto fio. Como esse é o último da nossa carreira, você sai no mesmo lugar. Agora nós vamos fazer a carreira de cima. Do mesmo jeito, ó, você pula um furo, sai no próximo. Como é da direita para a esquerda, a sua agulha é de cima para baixo. E do mesmo jeito, ó, sempre pulando um furo, tanto em cima quanto embaixo. É só você fazer a agulha sempre em diagonal, de cima para baixo. Vão ser sempre, ó, 4 fios. Chegou no último, faz linha reta. Volta para o mesmo lugar. Agora, de novo, ó, de baixo para cima, porque a gente tá vindo da esquerda para a direita. Nosso avesso, ele fica todo em diagonal. Chegou no último ponto, a mesma coisa. Volta para o mesmo, fecha o quarto ponto e já volta para o mesmo lugar. E agora, de novo, na parte de cima para baixo, ó, pula o furo. Você vai fazer esse passo a passo até chegar aqui no alto, nesses furos aqui da primeira linha. Você vai fazer, então, esse passo a passo até você chegar na última carreira, lá no alto, ó, encontrando com o último fio aqui daquela carreira de 3 furos. Então, aqui está pronta a primeira parte do falso crivo. Então, a gente fez todas as carreiras. Agora, nós vamos virar a nossa toalha. Então, agora eu vou arrumar aqui, ó. Você vai deitar essas linhas que estão na vertical, você precisa deixar agora elas na horizontal. Então, aqui arrumando a minha toalha, para ficar bem centralizado aqui. Agora, você vira e você vai começar a bordar na outra direção. Você vai sair, ó, nesse furo do alto da segunda carreira. A nossa primeira linha, ela é uma linha em linha reta. Então, você vai fechar entrando no mesmo furo aqui de baixo. E o passo a passo agora é o mesmo. Da esquerda para a direita, a sua agulha de baixo para cima. Vai formar, ó, o primeiro fiozinho. Agora, de novo, ó, faz a linha reta, diagonal. Quando você faz essa primeira carreira aqui de baixo, alguns fios, eles fecham aqui, ó, o furinho. Então, quando você for bordar, você precisa empurrar esses fios para dentro do desenho e entrar com a sua agulha, ó, por trás deles. Você não passa por cima, você entra por fora, por trás deles. A hora que você puxar, ele forme também o furinho. Então, você consegue aqui visualizar, ó, o furinho que ele forma. Então, é só nossa primeira carreira. Sai em diagonal, ó, de baixo para cima. Aqui a linha, ela não está tampando o furinho. Então, aqui eu posso entrar com a minha agulha, não preciso me preocupar em empurrar o fio. Ó, esse aqui já precisa, ó. O fio, ele está tampando aqui o furo. O fio faz uma linha reta, então você empurra essa linha para dentro do bordado, para entrar no furinho pelo lado de fora. Para quando você puxar, você também formar o furinho também nesse espaço. Então, é um detalhe que faz uma diferença no seu trabalho. Algumas pessoas não se importam muito com esse detalhe, mas eu acho que ele fica mais bonito. Então, sempre, ó, em diagonal, de baixo, ó, para cima. E do mesmo jeito, ó, quando você chegar na última carreira, você vai em linha reta a carreira de cima. Como você vai fazer agora da direita para a esquerda, então é de cima para baixo. Nessa carreira você já não precisa se preocupar, aqui todos os furos
as linhas estão no lugar. Então, aqui você já consegue bordar direto, igual a gente estava fazendo lá no início, ó. Então, é só fazer de cima para baixo, a agulha sempre em diagonal. Quando chegar no último, você faz linha reta, já sai, ó, linha reta no próximo. Só que quando você sai na linha reta no próximo, você vai ficar com a linha fechada, igual a gente ficou aqui embaixo. Fica aquela linha reta que não aparece o furinho. Então, quando você fechar aqui, ó, você perde esse furo, ele vai ficar fechado. Você pode escolher, você pode deixar ele assim mesmo, se você não se importar. A maioria das pessoas não se importa com esse detalhe, mas eu gosto de deixar todos os furinhos aparecendo bem. Então, primeiro, eu vou passar por baixo do fio bordado. E agora sim eu vou fazer de baixo para cima, que agora quando eu puxar, ele aparece bem, ó, esse furinho. E agora eu começo a fazer o ponto, ó, a linha reta e depois a sua agulha de baixo para cima. E do mesmo jeito que a gente fez lá na primeira carreira, vou passar aqui por trás para ficar mais fácil de vocês entenderem. Quando você vai começar essa parte mais alta, ó, esse fio ele está fechando o furinho aqui do nosso tecido. Então, você precisa passar com a sua agulha por trás dos fios, ó. Então, com cuidado, você passa por trás, ó, dos fios, ó, do furinho, empurrando essa linha para dentro aqui do desenho. Porque agora, quando você fechar, ó, você consegue puxar, ó, e aparece bem o furinho. Então, é um detalhe que faz uma diferença no seu trabalho e deixa ele mais bonito. Então, de novo, eu tô fazendo, ó, agulha de baixo para cima. Um furinho, ó, ele não tem aquela linha passando. É um sim ou não. Um tem aquela linha fechando o furinho, o outro não. Então, é só você ir olhando qual fio aqui que está fechado, ó, essa aqui está. Então, eu passo a minha agulha, ó, por fora do fio. Porque agora, quando eu fechar o ponto, ó, ele abre bem o furinho, aparece bem. E é isso que a gente quer nesse ponto, que apareça bem esses furos. Com a linha mais escura, a sua visualização desses furos fica menor. Então, por isso que a gente sempre utiliza a linha da mesma cor do tecido. Então, ó, aqui também, ó, está bem fechado aqui o furo, ó, você quase não enxerga ele. Então, você passa com a sua agulha por trás, ó, do furo, empurrando as linhas, ó, para dentro do desenho. Para quando você fizer o seu ponto, ó, que agora dá para visualizar bem, ó. Você vai pegar, empurrar essa linha para o meio, e você consegue deixar aqui maior o furo. E depois, ó, encerra aqui em linha reta. Então, esse é o resultado que você vai ter. Então, ó, vou mostrar aqui o branco, ó. Quando você faz com a mesma cor do tecido, ó, você visualiza bem melhor os furos. Então, agora voltando aqui, vou fazer o arremate. Então, ó, o avesso fica cheio aqui dos xizinhos. Para fazer o arremate, você pode fazer o nozinho. Só passar aqui, fazendo aqui, ó, o nozinho. Pode fazer 2 vezes, que essa é uma linha fina, então ela não vai aparecer o nozinho. Mas mesmo assim, por segurança, eu gosto de passar por baixo de alguns pontos. Aqueles 4 fios que a gente faz o bordado, aqui ele vai aparecer, ó, o arremate, mas quando você bordar com a linha branca, ou a linha da cor da sua toalha, esse detalhe aqui desse arremate, ele não aparece. Então, você vai ter um avesso limpo e bem organizado. Aqui, como eu bordei rápido, para mostrar para vocês, ó, vai ficar desse jeito aqui o seu arremate, só cortar próximo. Isso aqui você faz se quiser, senão você faz só os nozinhos. Então, esse é o resultado que você vai ter. Depois, você vai fazer esse mesmo passo a passo do outro lado. É só você começar no mesmo furo dessa carreira aqui de 7 furos, ó. Então, a gente tem essa carreira de 7. Você começa nesse mesmo furo, começa fazendo a linha pulando o furo, passando por dentro da argola.
E o passo a passo é o mesmo, são 4 linhas do mesmo tamanho que a gente fez do outro lado. 4 linhas, sobe, vira o tecido, desce até formar os quadradinhos. Então, a única diferença é onde você vai começar. Aqui começamos desse primeiro fio da linha de 3, e aqui a gente começa, ó, desse último fio do fio de 7, ó. E agora nós vamos para o nosso próximo ponto, que vai ser a flor Justine. Essa é uma variação da flor Justine, então a maneira de você bordar é um pouco diferente da tradicional que a gente já está acostumado. Então vou mostrar aqui o passo a passo, e para ficar ainda mais fácil para quem está iniciando, eu vou fazer na parte de baixo aqui, ó, nesse espaço. Então em todos os espaços onde você fez o ponto Médici, agora nós vamos fazer essa variação da flor Justine. Então, para ficar mais fácil, ninguém se perder, você primeiro encontra aqui o centro desse balãozinho. Então, tem que fazer reta nessa linha, o terceiro furo aqui de cima, você desce e fazendo reta para o segundo furo aqui do quadradinho. Então, você vai encontrar aqui o furo do centro, onde você encontra aqui as duas linhas. A partir desse ponto, nós vamos fazer os pontos básicos do ilhós. Então, muito parecido com o que a gente fez no ilhós diamante. A partir desse furo, você faz uma linha com 3 furos de comprimento. Aí, fazer isso nos 4 lados, ó, todos com 3 furos de comprimento. Agora, você vai fazer uma linha em diagonal também com 3 furos. A partir do centro, ó, uma linha em diagonal também dos 4 lados. Então, aqui começamos a base da nossa flor. Agora, eu vou fazer com uma segunda cor. A partir desse furo, você precisa encontrar uma ponta com a outra. Então, você vai fazer uma linha, são sempre 3 furos. Vai fazer um quadradinho até você unir uma ponta com a outra. Vai fazer isso em todas as pontas, ó. Sempre 3 furos, formando um quadradinho até você unir com a outra ponta. Então, aqui, como o desenho, ó, já está feito, então, unindo aqui também um quadradinho. Aqui também, ó, sempre unindo. Agora, essa ponta com essa, ó, já tem o desenho. Ó, só unir aqui com o quadradinho. Agora, essa ponta com essa. Então, aqui já vai ficar bem mais fácil de você seguir o passo a passo da nossa flor. E unindo aqui a última ponta, esse fio com esse. Então, aqui já está a marcação da nossa flor. Agora, eu vou pegar o fio, também vai ser feito com o fio da meada de ponto cruz, um fio dobrado ao meio. Você inicia, pode ser qualquer dessas pontas, ó, aquela do centro que a gente fez de azul. Entra numa ponta, sai no centro. Passa pelo meio da argolinha. Agora, você vai entrar no centro e sair na outra ponta. E vai fazer uma volta completa. Então, sempre vem para o centro, sai na outra ponta. Então, primeiro nós vamos fazer aqui a volta completa, até a gente fechar aqui todos os pontos que a gente desenhou com a caneta azul. Terminou a volta completa, ó, sai. Pode sair qualquer um dos furos, ó. Sair aqui no furo de baixo. E agora eu vou fazer o contorno alinhavando a flor. Então, agora bordando na linha vermelha. Então, aqui eu faço um ponto, saio no outro. Sempre vai ficar um ponto sim ou não, deixando aqui o ponto aberto, ó. Então, uma linha tem fio, a outra não. Você vai fazer aqui a volta completa, então, alinhavando. Quando chegar nesse fio aqui do centro, você vai entrar nesse fio, ó, encontrar aqui com o centro. Volta para a carreira principal, essa carreira de fora. Você vai fazer aqui a volta completa, mas sempre que você chegar naquele ponto do centro, que une aqui com essa ponta aqui do centro, você precisa fazer essa linha. Então, você faz essa linha, volta para o lado de fora, onde a gente vai fazer aqui o contorno de fora. Deixa eu puxar um pouco mais aqui a câmera para vocês. Fazendo aqui a volta completa. Ó, sempre do centro você encontra, ó, e volta para o mesmo lugar.
até você encontrar com a linha onde você iniciou. Encontrou com a linha onde você iniciou, agora você vai voltar fechando os pontos. Ó, volta para o mesmo lugar. E agora a gente volta fechando aqui os pontos. Então, só fazer a volta completa, agora é só a parte de fora. Então, uma flor simples de você fazer, é uma variação, a flor Justine tem um passo a passo diferente. Então, esse aqui é uma variação, ela tem um passo a passo mais fácil de você acompanhar. E também é uma flor bem delicada, vai fazer um detalhe bem bonito aqui na nossa toalha. E aqui fechando, ó, está pronta a nossa flor. Ó, bem fácil de você fazer. O arremate também, você pode fazer do nozinho, como a gente fez no falso crivo, ou você faz pegando as 4 tamas. Como a gente quer o nosso avesso o mais parecido possível com o lado direito, a gente tem essa linha em aberto, ó. Todas as outras tem esse fio, ó, fechando aqui o centro do desenho, menos esse lado. Então, eu vou fazer o meu arremate, ó, pegando a tama mais próxima lá do centro. Só para o meu fio fechar e fechar esse lado aqui também, ó, para ficar parecido com os outros. E agora eu vou pegar as 4 tamas, ó. Vou pegar aqui uma tama nessa mesma carreira, na horizontal. Vou pegar uma tama. A nossa linha é uma linha fina, então ela não vai aparecer muito aqui o nosso arremate. Você tenta esconder o mais próximo possível das linhas bordadas. Então, aqui está pronto, ó, também o arremate. Pode fazer o nozinho, se quiser fazer o nozinho nessa primeira linha aqui do centro, fecha a linha, faz o nozinho. Então, você tenta esconder o máximo possível essa linha perto dos pontos que você bordou. Então, aqui está pronto também a nossa flor Justine. Agora, nosso último detalhe na toalha vai ser uma carreira em ponto reto nessas laterais aqui, entre o ponto médice e o quadrilátero. Você tem esse espaço aqui em branco. Nós vamos fazer apenas um detalhe em ponto reto e na cor branca também, que eu quero que o destaque do desenho fique no quadrilátero e no ponto ilhós. Então, esse detalhe não é para chamar muita atenção. Então, eu vou fazer depois com a linha branca. Para fazer esse detalhe, nós vamos fazer uma contagem a partir da ponta mais baixa aqui do quadrilátero. A partir desse furo mais baixo, você vai contar 6 furos para o lado. E vai fazer uma linha para baixo de 3 furos de comprimento. Agora, nós vamos aumentar, a parte de baixo vai ser em linha reta, e nós vamos aumentar sempre um ponto para cima. Então, a gente tem um fio aqui de 3, a gente tem agora um de 4, um de 5, de 6, até o 7. Agora, você repete 3 linhas de 7, e agora começa a diminuir. Faz a linha de 6, a de 5, a de 4 e termina na de 3. Vai fazer a mesma coisa do outro lado, nesse outro espaço. Na parte mais baixa do quadrilátero, o mesmo furo aqui no mais baixo, você conta 6. Faz uma linha de 3 para baixo. Essa linha de baixo é a linha reta, você sobe. Então, fazendo a linha de 4, 5, a linha de 6, a linha de 7. Repete mais 2 vezes aqui a linha de 7 e começa a diminuir. A de 6, a de 5, a de 4 e a de 3. Então, você vai fazer esse desenho em todos os espaços, sempre a partir do ponto mais baixo do quadrilátero, contando 6, e a linha, ó, fica abaixo da reta do quadrilátero. E na parte de cima, a mesma coisa, a partir da parte mais alta, você conta 6, e faz uma linha de 3, ó, saindo fora da reta do quadrilátero. Para fazer o bordado aqui do ponto reto, é o mesmo passo a passo que a gente usou no ponto lá do centro. Sai em um furo, deixa o pedaço de linha teste para fazer depois o arremate. E você vai circular o tecido, então sempre você entra de um lado e sai do outro.
acompanhando aquele desenho que a gente fez. Então, você entra na parte de cima, sai na parte de baixo, sempre circulando o tecido. Sua agulha sempre tem que fazer esse círculo. Então, é só seguir aquela contagem, começando da linha de 3 furos até fazer a linha de 7, depois já começa a diminuir. Embaixo sempre linha reta, agora diminui para 6 furos, agora para 5, 4, e termina aqui com uma linha de 3 furos. Então, aqui é um detalhe nas laterais. Você vai fazer esse desenho também em todos os espaços. Só passar a linha por baixo das tamas, ó. Só pegar uma tama mais próxima de onde você está com a sua linha. Uma tama mais próxima, nessa mesma carreira, pega mais uma tama, sem passar para o lado direito. Você pode escolher a carreira de cima ou a carreira de baixo. Vai pegar mais uma tama. Quando você muda de carreira, é onde você vai travar o seu arremate. Então, mudei de carreira, vim na carreira de baixo. E nessa mesma carreira, você pega uma quarta tama. Então, aqui está pronto o arremate. É só você cortar depois próximo. E fazer a mesma coisa com a linha de início. Aqui está pronto o seu detalhe do ponto reto. Agora eu vou finalizar esses pontos que ficaram faltando e já volto para mostrar para vocês como ficou o trabalho pronto. E assim que você terminar de bordar os pontos, você vai ter esse resultado. Então olha que trabalho mais bonito, delicado, vai ficar lindo nos seus barrados de toalha. Então tenho certeza que vocês vão amar e ter um trabalho lindo para presentear e também para se presentear. Então, se você gostou da aula, gostou da explicação, se inscreva no canal para continuar acompanhando as próximas aulas. Toda semana a gente tem aula nova, sempre com técnicas diferentes. Então, se inscreva para não perder nenhuma aula. Também, se você gostou desse trabalho, quiser ver mais trabalhos como esse, você pode seguir a página Ateliê Pepa Magalhães no Facebook e no Instagram. Lembrando que o gráfico vai estar disponibilizado também na página Inovação Artesanal. Então, espero que tenham gostado. Deixe sua curtida se você gostou da explicação. Deixe também seu comentário falando de onde você assistiu a aula, se você gostou, se vai bordar, se já conhecia esses pontos. Então, deixe para mim também o seu comentário para eu saber se você está gostando da aula, gostando das explicações. Então, tenham todas uma ótima semana, bons bordados e espero vocês nas próximas aulas.